a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 16 de outubro de 2020, sexta-feira. O Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 12, versículos do 1 ao 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz no dia. Será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vimos aqui, na leitura da Lectio Divina de hoje, que muitas pessoas estavam próximas de Jesus, e Jesus dirigiu-se, em primeiro lugar, a seus discípulos, e disse: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Bom, Jesus, nesses dias atrás, vem falando sobre os fariseus, alertando os fariseus sobre suas hipocrisias, que lava o prato por fora, mas não lava por dentro. Se preocupa com o externo e não se preocupa com o interno. Pede para os outros fazerem, dá os preceitos, leis, ética, moral, mas eles mesmos não fazem. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos para não serem assim hipócritas como os fariseus, mas lavai o prato por fora e por dentro. Cuidai do exterior e também principalmente do interior. Dizei sim aos outros o que deveis fazer, mas façais também vós. Jesus, como se estivesse dizendo isso, para os discípulos, como tinha dito para os fariseus. Não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Não há nada aquilo que foi feito no escuro que não apareça à luz posteriormente. Aquele que foi dito ao pé do ouvido, no quarto, que não seja proclamado depois do telhado. Significa que as pessoas vão saberem. E mesmo que as pessoas não saberem, quem precisa saber, sabe, que é Deus. E aí então ele diz aos seus discípulos para não ter medo daqueles que podem matar o corpo, porque eles não podem fazer mais do que isto. Pois lógico, quando Jesus fala aos fariseus tudo aquilo que eles viviam, a hipocrisia, os fariseus ficam de cara fechada para Jesus e começam a perseguir Jesus, a fim de armar uma cilada para Jesus cair e poder matar Jesus, apedrejar Jesus ou aprisionar Jesus, e nós sabemos que isso aconteceu posteriormente, Tanto que Jesus foi morto na cruz, como o pior de todos os bandidos. Mas Jesus está dizendo para os seus discípulos, que não sabem ainda muito bem dessas coisas, que não é para ter medo daqueles que podem matar o corpo, mas sim temer aquele que pode lançar no inferno. Aí Jesus continua ainda: Não vendem 5 pardais por uma pequena quantia, no entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Ou seja, os pardais têm pequeno valor, mas Deus sempre lembra deles. Deus sempre providencia as coisas para eles, o alimento para eles. E aí Jesus acrescenta então aos seus discípulos: olha, até mesmo o cabelo de vossa cabeça
estão todos contados. Não tenhais medo. Se não tenhais medo de dizer a verdade, de falar aquilo que precisa ser dito, de viver aquilo que precisa ser vivido, não tenha medo, porque vós valeis mais do que muitos pardais. Ou seja, os pardais que valiam uma pequena quantia, Deus nunca tinha esquecido deles. E os discípulos e as pessoas que valem muito mais que muitos pardais, Deus jamais esquecerão deles. Então, portanto, não tenhais medo. Na meditação podemos perguntar para nós, trazendo esta passagem bíblica para nós, Jesus está dizendo para nós, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que pode fomentar a massa, fazer a massa crescer, ou seja, se espalhar. Não deixe isso acontecer. Não deixemos que a hipocrisia nos domine e não tenhamos medo de anunciar a verdade, de denunciar as injustiças, porque nós valemos mais do que muitos pardais. Não tenhamos medo daqueles que podem matar o corpo, talvez as perseguições às pessoas, ou mesmo nos matarem fisicamente. Mas eles não podem fazer mais nada do que isso. Quem tem o poder de nos enviar para uma vida eterna no inferno ou no céu é o próprio Deus, com o nosso consentimento, porque nós que escolhemos se queremos ser de Deus ou se queremos ir ou ser do inferno. Com as nossas atitudes é que nós mostramos e dizemos isto para Deus. E então, aonde queremos ir? Com quem queremos ficar? O que queremos fazer? Queremos fomentar o fermento do reino de Deus, da verdade, da justiça, do amor, da misericórdia? Ou queremos fermentar e fomentar o fermento dos fariseus, a hipocrisia, a mentira? Pois bem, queremos nós sermos de Deus e fomentar a verdade, a justiça, o amor, a misericórdia. Porque nós valemos mais do que muitos pardais. Deus sempre está conosco, estará conosco, esteve conosco. E não tenhamos medo de sermos de Deus, de sermos autênticos cristãos, de sermos e falarmos sempre a verdade e vivermos a palavra de Deus em nossas vidas. Neste momento de oração da Lectio Divina, possamos dizer isto para Deus, fazer esses bons propósitos de não viver a hipocrisia, mas de viver a verdade, de ser autênticos cristãos, lutando para fazer sempre a vontade de Deus. E pedirmos, então, o auxílio dos cristãos, que é o Espírito Santo. Peçamos a graça, os dons do Espírito Santo, necessários para vivermos com autenticidade a nossa identidade de cristãos, como o próprio Cristo viveu. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.